E agora, as aulas da educação infantil. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela com mais uma aula de Ciências da Natureza. Vamos para a nossa vinheta? Vamos lembrar o que nós falamos na aula passada? Nós falamos sobre a importância da Covid-19 e como que o vírus age em nosso corpo. E hoje nós vamos continuar com o programa Saúde na Escola, que é a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal da Saúde. Então hoje nós vamos ter a participação especial das nutricionistas. E hoje nós vamos iniciar com a nutricionista Betina. Aproveitem e prestem bem atenção em nossa aula. Olá pessoal, eu sou a Betina, sou nutricionista. Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza. A aula de hoje é sobre anemia ferropriva. Os objetivos de aprendizagem dessa aula é compreender o que é anemia ferropriva, quais são os seus sintomas e também implementar o consumo de diversos alimentos ricos em ferro para evitar anemia ferropriva. E também a gente vai identificar os alimentos que são bons para a anemia, aqueles que facilitam a absorção de ferro e também os alimentos que prejudicam a absorção. E agora eu vou chamar a Aninha. Oi, Aninha, tudo bem? Como é que você está? Oi, Betina, eu estou bem. E você? Eu também. Nossa, Aninha, mas você parece tão pálida, uma aparência de cansada. Você está bem mesmo? Eu tô um pouco cansada, né? Um pouco pálida, meio amarelada. Minha mãe falou que eu tô um pouco amarelada. Eu fui lá na médica do postinho, sabe, Nutri Betina? Ah, foi lá? E o que o médico falou? Eu tô com uma doença. Sério, Aninha? E que doença que é? Falar devagar para ver se você entende, Nutri. Pode falar. Anemia, agora o nome é difícil, viu? Ferropriva. Nossa, e o médico explicou que essa doença é complicada? Explicou. Eu vou falar também que eu tenho que confessar, né? Uhum. Eu não estava comendo muito bem, sabe, Nutri? Sério? É difícil isso, né? Tô com um pouco de vergonha de falar para você. Mas aí eu não estava comendo muito bem. Aí eu fiquei fraca, daí as células do meu corpo, aquelas do sangue, já ouviu falar, Nutri? Sim. O meu sangue ficou fraco, daí eu não tinha muito sangue no corpo. Acredita nisso, Nutri? Nossa, e daí por isso você ficou mal assim, né, Aninha? Tem que comer direitinho. Eu não estava comendo carne direito, nem as assim, beterraba. Eu também não gosto muito de laranja. A médica ficou muito brava comigo. Você tem que comer direitinho. Mas então nessa aula de hoje a gente vai explicar certinho o que é a anemia ferropriva e quais os alimentos que todo mundo tem que comer, né, para prevenir a anemia e também para melhorar a absorção de ferro. Tá bom, Aninha? Tá bom. Será que vou querer ficar brincando de novo? Aninha, tem que comer bem, né? Comer os alimentos certinhos, daí pra você ficar boa de novo, né? Daí pode brincar. Obrigada, Tá viu, bom? Nutri? Então tá bom. Tchau, então. Tchau. Então agora a gente vai explicar o que é a anemia. A anemia, então, ela é uma deficiência nos níveis de hemoglobina, que é uma proteína dos glóbulos vermelhos, ou hemácias, né, do sangue, que ajuda a transportar o oxigênio pelo organismo. Então, quando tem anemia, os diferentes tecidos e órgãos que sofrem com a falta de oxigenação no corpo. Então, o que seria a anemia? Aqui tem uma imagem para retratar bem. O normal, todas as células estão certinhas e bastante. Na anemia, tem poucas células ali, então uma diminuição no número de hemácias presentes no sangue. Então, tem diferentes tipos de anemia, né? Não tem só uma. Tem a anemia megaloblástica, que é uma anemia pela falta de vitamina B12 e ácido fólico. E tem outras anemias que são causadas por doenças autoimunes, como a anemia perniciosa, a anemia aplástica e também a hemolítica. E a anemia ferropriva,
que é provocada pela carência de ferro. Então, o que seria a anemia ferropriva? Ela é um tipo de anemia causada justamente pela deficiência de ferro, o que é o ferro, né? É um mineral que integra a hemoglobina e ajuda na produção das hemácias. 80% dos casos de anemia ferropriva são causados pela alimentação inadequada. Por isso é muito importante ter uma boa alimentação, comer certinho os alimentos que ajudam a prevenir a anemia ferropriva. Quais que são os sintomas da anemia ferropriva? Estar muito pálido, né, uma palidez assim no rosto, se sentir muito cansado, ter uma sonolência, não ter disposição para brincar, para estudar, sentir tontura, né, uma dificuldade de memorização, de raciocínio e também na linguagem. Então agora vamos descobrir quais que são os alimentos que são ricos em ferro e que podem prevenir a anemia. São eles: verduras e hortaliças verdes, principalmente rúcula, agrião, couve, espinafre, brócolis, inclusive os talos desses alimentos, né? A beterraba também é muito boa. As carnes, vísceras, miúdos como a moela, coração de frango, fígado, né? É muito importante experimentar esses alimentos, né? O ovo também, a aveia, leguminosas como feijão, lentilha. É muito bom fazer o prato ali dos alimentos, experimentar sempre essa comida, né? E também as sementes, como abóbora, linhaça e gergelim. E também os alimentos ricos em vitamina C, que eles ajudam na absorção de ferro e também podem ajudar a prevenir a anemia ferropriva. E quais que são esses alimentos que são ricos em vitamina C? A laranja, limão, né, aquelas frutas mais cítricas assim, o kiwi também, morango, abacaxi e também o brócolis. E quais que são aqueles que prejudicam a absorção, que é bom a gente evitar, né? São os refrigerantes, suco artificial, aquele suco de caixinha, o suco de pozinho, bolacha recheada, bolo achocolatado, pudim, sorvete e também leite e alimentos à base de leite. Então é bom evitar esses alimentos, né? Porque eles não são saudáveis e ainda vão prejudicar a absorção do ferro. E aqui tem um modelo do prato saudável. Então, sempre que vocês forem fazer o prato ali na hora da refeição, lembrar de colocar, né, no prato ali, 50% colocar bastante, né, vegetais, tanto cru como cozido. Aí colocar ali a outra metadinha ali, 25% de proteína, né, animal, uma carne de boi, frango, porco, peixe, ovo, é muito importante também. E também ali 25% de feijão, grão de bico, soja, lentilha, né, que são ali os cereais, e daí também 25% de carboidratos, de preferência integral, né, o arroz integral, tá bom? Então esse aqui, lembrem-se sempre desse prato aqui, desse modelo na hora da refeição, tá bom? E agora eu vou chamar a nutricionista Bárbara, que vai explicar para vocês mais um pouquinho sobre essa parte da alimentação. Oi pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista, assim como a Betina, e eu vou estar passando uma atividadezinha para vocês estarem fazendo em casa. Mas primeiro, vocês sabem o que uma nutricionista faz, aonde que a gente trabalha? Então, eu, a Betina, né, e mais outras colegas, a gente trabalha no postinho, na unidade de saúde. E o que a gente faz lá? A gente trabalha, né, em conjunto com toda a equipe multidisciplinar para estar ajudando tanto vocês, os papais, os avós, os tios, né, toda a família de vocês a ter uma alimentação mais saudável, para ajudar a prevenir doenças, né, como diabetes, pressão alta, né, obesidade, e também para ajudar as pessoas que já têm essas doenças a estarem se alimentando melhor, para estar também diminuindo a quantidade de remédio que essas pessoas tomam ao longo da vida, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a atividade de vocês. O que é essa atividade, né? A gente vai estar mostrando para vocês vários alimentos, né? E vocês vão estar desenhando no caderno de vocês. Vão fazer duas linhas. De um lado, os alimentos que vão estar ajudando a absorver melhor o ferro, né? Alimentos que têm bastante ferro. E os alimentos que vão estar prejudicando essa absorção de ferro de vocês. A gente vai pôr em prática, então, o que a Prof. Betina ensinou para vocês ao longo dessa aula, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, o alimento brócolis. O que o brócolis é? Vocês sabem?
O brócolis, ele é um alimento muito rico em ferro e ele também é rico em vitamina C, como a Prof. Betina falou. A vitamina C vai ajudar a gente a absorver melhor ainda o ferro desses alimentos. Então, o que vocês vão fazer? No caderno de vocês vão desenhar o brócolis em que lado? No lado que ele vai ajudar a absorver o ferro, no lado que ele tem bastante ferro ou no lado que ele vai prejudicar essa absorção de ferro? Vocês sabem, né? Então, o brócolis, ele vai ficar no lado verde, né? No lado que ele tem bastante ferro, no lado que ele tem bastante vitamina C. E assim que a gente come o brócolis, a gente fica bem forte, né? Para poder brincar ao longo do dia. Agora vamos para o próximo alimento. O sorvete, né? Que o pessoal gosta de comer no final de semana, agora que está esquentando. No que vocês acham que o sorvete fica? O sorvete, ele é um alimento rico em leite. Como a gente já falou para vocês, o leite e alimentos que são ricos em leite, eles têm muito cálcio. O cálcio, ele compete com o ferro na hora da absorção. Então, o que ele vai fazer? Você vai estar comendo ali na hora do teu almoço, na hora do teu jantar, alimentos ricos em ferro, mas você vai lá e come o sorvete. Então, você vai estar jogando fora todo o ferro que você comeu ao longo do teu almoço, do teu jantar, porque o cálcio do leite vai acabar sendo absorvido no lugar do ferro. Então, é sempre importante, né, esperar ali meia hora, 1 hora para estar consumindo esses alimentos, tá bom? Vamos para o próximo alimento. O feijão, né? O feijão que a gente tem ali todo dia na hora do nosso almoço, né? O que vocês acham? No que ele entra? Né? Como a Betina falou, o feijão, ele é uma leguminosa, ele tem bastante ferro também. Então, né, por isso que a gente precisa comer feijão todo dia, é bem importante, porque o feijão, ele tem um alimento muito rico em ferro, para deixar a gente bem forte ao longo do dia a dia, para poder brincar. Vamos para o próximo alimento. O morango, que é bem gostosinho, é docinho, né? Tem uns que são bem azedinhos. No que vocês acham que o morango entra? Que ele vai ir nos que prejudicam a absorção do ferro ou ele ajuda a gente a absorver mais ferro ainda? O morango, ele é rico em vitamina C, né? Então, ele é mais azedinho, tem bastante vitamina C. Então, sempre depois do almoço, é bem interessante, né? Come o feijão, come o brócolis, então come um morango depois do almoço, de sobremesa, para ajudar melhor ainda na absorção desse ferro que a gente consumiu ao longo da alimentação, tá bom? Vamos para o próximo alimento. O leite, né? O pessoal gosta, às vezes, de tomar leite durante o dia, né? E no que ele entra, vocês já sabem? Lembrem lá do que a gente falou do sorvete, né? O leite, ele é um alimento muito rico em cálcio. E o cálcio, ele sempre vai competir com o ferro na hora da absorção. Então, é bem interessante não estar consumindo leite depois de estar almoçando. Então, se tiver irmãozinho, irmãzinha pequenininha, né? Sempre falar para a mamãe, para o papai, que não é bom dar mamar para eles depois de almoçar também, porque senão eles vão estar eliminando todo o ferro que eles consumiram na hora do almoço, tá bom? Vamos para o próximo alimento. O fígado. O fígado, ele é uma carne, né? Às vezes vocês ainda não consumiram, mas ele é uma carne que é muito rico em ferro, né? Você pode fazer ele grelhado, picadinho, com bastante cebola, e ele é um alimento que é muito rico em ferro, tem bastante ali, né, proteína, ferro, que vai deixar você bem forte ao longo do dia. Então é bem interessante, se vocês nunca comeram, então pelo menos estarem experimentando para ver se vocês vão gostar, né? Mas certeza que o papai e a mamãe gostam bastante. Vamos para o próximo alimento, que é a laranja, né? Laranja, pocã, mexerica, que a gente sempre come agora no inverno e fica aquele cheirinho, né? Característico desses alimentos. E o que vocês acham no que ele vai se encaixar? A laranja, a pocã, a mexerica, eles são ricos em vitamina C, então também vão estar ajudando ainda a absorver melhor esse ferro que vocês comeram durante o almoço. Não sei se vocês já perceberam, às vezes quando tem feijoada, que o pessoal vai comer feijoada, a sobremesa sempre é uma laranja, para absorver ali o ferro do feijão que vocês comeram durante aquela feijoada. Tá? Próximo. A beterraba. A gente trouxe aqui para vocês verem umas mini beterrabinhas. Olha que bonitinho. Beterraba bebezinho. E o que vocês acham que a beterraba se encaixa? Vocês sabem?
A beterraba, ela é bem vermelhinha, ela tem bastante ferro também, né? Tanto na própria beterraba mesmo, quanto no caule, nas folhas, vocês podem utilizar elas por inteiro. A beterraba vocês podem cozinhar, fazer como salada, podem estar fazendo panqueca de beterraba, pão de beterraba. E o caule da beterraba, vocês podem fazer farofa, podem pôr misturadinho na carne, né? Faz a panqueca de beterraba, usa o caule, as folhinhas para misturar na carne, para estar fazendo de recheio na panquequinha. É uma delícia e tem bastante ferro, vai deixar vocês bem fortes na hora de brincar. Vamos para o próximo alimento. Refrigerante, né? No que vocês acham que ele se encaixa? Agora no verão ainda não estamos no verão, né? Mas agora o pessoal tem costume de tomar bastante refrigerante enquanto come, suco industrializado, suco de pacotinho, de caixinha, né? Durante o almoço, no que vocês acham que vai se encaixar? Ele não tem leite, né? Então provavelmente ele não é rico em cálcio, né? Então não vai prejudicar ali a absorção do ferro por conta disso. Mas o refrigerante e o suco industrializado de pacotinho, de caixinha, ele vai prejudicar a absorção do ferro porque ele tem bastante componente químico. Então se vocês forem pegar lá e ver os ingredientes que tem nesses alimentos, é uma lista enorme de ingredientes. E esses ingredientes químicos, que é tudo feito em laboratório, vão fazer mal, né, para vocês, porque tem muito açúcar, tem muito componente químico que vai fazer mal ao longo da vida de vocês. E também vai prejudicar muito a absorção do ferro também, tá? Então é bem interessante não estar consumindo esse tipo de alimento. Deixa mais lá para o final de semana, para de vez em quando só, tá bom? E a gente tem também o limão, né? O limão a gente gosta de pôr na salada, gosta de fazer limonada. E no que vocês acham que o limão se encaixa? O limão, ele é cítrico, então ele é rico em vitamina C, tá? Ele vai ajudar ainda mais a gente absorver melhor ainda o ferro dos alimentos. Por que a gente tem costume de pôr limão na salada? Porque vai ajudar a gente a absorver melhor o ferro desses alimentos que a gente consumiu na salada, né? Então a gente trouxe mais aqui também mais alguns exemplos para vocês, que é a couve, né? A couve é rico em ferro, então sempre que fazer salada de couve, né? Tempera com limão, porque vai ajudar ali na absorção do ferro, né? A feijoada, como eu comentei com vocês, né? Tem couve, tem feijão, ele tem a laranja que vai ajudar a gente a absorver o ferro desses alimentos que a gente consumiu. A gente tem também aqui o salgadinho de pacote, né? Que às vezes vocês levam de lanche para a escola. E o que esses alimentos têm, né? Como refrigerante, ele tem bastante componente químico, tem bastante, né, ingredientes. A gente pode ver que a lista de ingredientes é bem grande, né? Tem mais de 10 ingredientes, então ele já é ultraprocessado, é industrializado ali, né? Então tem bastante componente que, além de prejudicar a absorção do ferro, né, pode causar outras doenças ao longo da vida, como pode aumentar o colesterol, pode causar, né, diabetes ao longo da nossa vida. Então é bem interessante evitar consumir esses alimentos todo dia, tá? A gente tem também aqui o espinafre, né? O espinafre do Popeye. Por que o Popeye fica forte quando come espinafre? Porque ele tem bastante ferro também. Né? Como a gente falou, a anemia deixa a criança fraca, deixa a pessoa fraca, sem vontade de fazer nada, cansada. O espinafre, ele é rico em ferro, ele vai fazer com você a mesma coisa que ele fez com o Popeye, né, durante o desenho. Ele vai deixar você forte, vai deixar você disposto para brincar, né, para fazer várias coisas. Então, o espinafre é bem importante estar consumindo, né? Pode plantar em casa, fazer uma hortinha em casa com vários desses alimentos para estar consumindo durante o dia a dia, tá? E a gente tem também aqui a bolacha recheada, né? Pode ser tanto a bolacha recheada quanto a bolacha, aquela wafer, né? Essas bolachas, como o refrigerante, como o salgadinho, elas têm bastante ingrediente. Olha o tamanho da lista de ingredientes, é muita coisa, né? E esses alimentos vão também estar prejudicando tanto a absorção do ferro, como causando também outras doenças ao longo da vida. Então, é bem importante não estar levando esse tipo de alimento de lanche para a escola, tá? Prefiram levar, às vezes, uma frutinha, um iogurte, do que estar levando esses alimentos para vocês ficarem sempre fortes, sempre com uma saúde boa, para poder brincar por bastante tempo, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai fazer a atividade, tá? Pode passar. Então,
Sabemos que existem alimentos que previnem a anemia e ajudam a absorção do ferro. Assim, liga os bonecos a esses alimentos e depois pinte-os, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver cada um desses alimentos que está aparecendo aqui para vocês e vocês vão estar interligando. Ah, eu acho que esse aqui ajuda a absorção do ferro, ele tem bastante ferro, então eu vou interligar ele com as crianças, tá? E depois que vocês vão ter 10 minutos para estar fazendo essa atividade, depois a gente vai corrigir junto, tá bom?
Então, pessoal, conseguiram fazer a atividade? Agora a gente vai estar corrigindo ela junto com vocês, né? Então, desses alimentos, quais deles que ajudam a absorver ferro, quais deles que são ricos em ferro? Então, o primeiro deles é o tomate. Acertaram? O tomate, ele vai estar ajudando ali a absorver o ferro, ele tem bastante vitamina C. Então, lembrem, sempre que o alimento é mais cítrico, ele tem vitamina C, né? Então, ele vai estar ajudando a absorver o ferro de toda a refeição, do almoço, do jantar, tá bom? Vamos pro próximo. O morango, né? Como a gente já falou ali para vocês. O morango também, ele tem bastante vitamina C e vai estar ajudando a absorver o ferro de toda a refeição. Então, sempre é importante, depois do almoço, estar consumindo alguma fruta, assim, mais cítrica, para estar ajudando a absorver todo esse ferro que vocês comeram durante o almoço, durante o jantar, tá? Aqui, vocês sabem o que é esse daqui? É a couve, né? Como a gente já falou para vocês, a couve é um alimento rico em ferro, então também, né, vai estar ajudando ali a prevenir anemia, né, para vocês ficarem bem fortes durante toda a vida de vocês. Então é bem interessante. Falam, prof, mas eu não gosto. Mas experimenta, tenta, faz salada, não gostei de salada, então faz refogado. Sempre vai tentando experimentar vários tipos, que ao longo dos dias você vai acostumar e vai conseguir estar comendo, tá bom? Vamos pro próximo. O que é esse daqui, né? O brócolis. Brócolis eu sei que todo mundo gosta. Até hoje eu não conheci uma pessoa que não gosta de brócolis, né? Então o brócolis, né, ele é rico em vitamina C e ele também é rico em ferro. Então ele é um alimento completo. É bem interessante estar consumindo ali toda semana, porque você já vai estar comendo ferro e já tem a vitamina C ali que já vai ajudar você a absorver esse ferro, tá bom? Próximo, a laranja, né? Então, como a gente já falou, ela é cítrica, ela tem bastante vitamina C, também vai estar ajudando a absorver o ferro de toda a refeição. E a gente ficou aqui com 3 alimentos que, né, a gente não interligou. Por quê? O salgadinho de pacote, o refrigerante, o chocolate, né, eles têm bastante componente químico. O salgadinho tem bastante componente ali químico que vai prejudicar a absorção do ferro. O refrigerante, o chocolate, ele tem um componente também que é a cafeína, que tem no café, que também, na hora da absorção, ele vai competir, vai prejudicar a absorção do ferro de toda a tua refeição. Então, às vezes, se meu pai tem costume de tomar um cafezinho depois do almoço, fala para ele, então, para ele não tomar, para ele esperar uma meia hora, 1 hora, mais ou menos, para estar consumindo o cafezinho, porque senão ele também vai prejudicar a absorção do ferro dele, tá? Porque adulto também pode ter anemia, então tem que falar pro pai, pra mãe, né, pro responsável de vocês, que eles também precisam estar comendo certo. Não é só vocês que precisam, né, cuidar da alimentação, eles também precisam, tá bom? Agora eu vou chamar, né, pra estar aqui com a gente de volta a prof. Elisângela e a prof. Betina. Quanto aprendizado tivemos em nossa aula hoje. Então eu quero, né, agradecer a participação das nutricionistas e quero também agora chamar a Aninha, que também fez parte da nossa aula hoje. Aninha, tudo bem, Aninha? Oi, professora, que bom ver você, tava com saudade, né? Eu também estou muito feliz de ver você novamente. E você, aprendeu muita coisa hoje em nossa aula? Professora do céu, mas quanta sabedoria dessas nutricionistas, né? Aprendi muito. Você viu como é importante o trabalho da nutricionista? E em nossas escolas, nós também temos esse trabalho, que é feito, né, em todas as refeições que são servidas nas escolas. E nós sempre lembramos os nossos alunos como é importante fazer uma alimentação saudável. E você observou aqui os alimentos que elas mostraram? Professora, eu achei lindo, até fiquei com vontade de comer essa beterrabinha bebê, professora. Você viu, mas eu acredito que você gosta de comer aqueles alimentos, né, que estão lá na faixinha vermelha, né? Ah, professora, é passado isso, né? Ah, professora, é passado. Não precisa falar mais. Eu gostava, professora. Muito gostava. Bem. Eu fiquei doente. Você ouviu falar, professora? Eu ouvi e prestei bastante atenção. Eu tive anemia ferropriva.
Mas agora eu tô sarando porque eu gosto de couve, eu gosto de laranja, eu gosto de beterraba. Mas eu vou comer fígado, professora, sabia? Então vamos lembrar novamente, Aninha, para que os nossos alunos, né, prestem bastante atenção. Então, os alimentos, né, que vão nos ajudar. Então, Vamos, professora, vamos. Então, vamos lembrar novamente? Então, nós temos o brócolis. Laranja, professora. Isso, o morango. Limão. O espinafre. Peraí, professora, tô Mais? lembrando. Lembra lá. Fígado. O fígado. O feijão, que sempre nós falamos, né? Ou as nossas mães comem feijão, que é muito importante para você ficar forte, né? Aquele que acompanha o feijão, professora, couve, delícia. E a beterraba, né? Que é muito difícil, né, as crianças comerem. Delícia, né, professora? Mas uma dica, né, nós vamos deixar, né, Aninha? Se você não gosta, né, de algum desses alimentos, faz uma tentativa. Na primeira vez lá, quando a mamãe fizer, ou quando estiver na escola, né, experimenta um pedacinho na primeira vez. Daí na segunda já vai aumentando e assim vai, né, ajudando a sua saúde. Não é verdade, Aninha? Minha mãe fala, experimenta, menina, experimenta. Isso, Eu precisamos, experimento. né, experimentar, porque se não experimentarmos, né, nós não vamos saber se é bom ou é ruim. E mesmo que a gente não goste, tem que comer um pouquinho, pensando que nós estamos cuidando do nosso corpo, que é muito importante. E agora, eu também gosto um pouquinho desses outros alimentos. Vamos lembrar o que nós temos que evitar, Aninha? Vamos, professora. Vamos aqui, ó, pedir eu gostava desse para a aí, nutricionista Bárbara também nos ajudar. Agora, o que nós precisamos evitar? O sorvete, né? Qual que é o outro, Aninha? Você lembra? Eu lembro, eu vou falar o que eu gosto muito, Bárbara. Pode falar. Meu preferido. Qual que é o teu preferido? Ai, ai, ai. Ai, sorvete. Mas de vez em quando não faz mal, tá bom, Aninha? Só não pode consumir todo dia, mas de vez em quando, no final de semana, né, não faz mal também, tá bom? Você me passa uma receita de sorvete de banana? Passo, tem umas receitas, né, de sorvete de banana, de morango, né, que fica bem gostosinho. Então eu vou querer para outra aula uma receita de sorvete de banana. Pode deixar, então, que a gente traz, tá bom? E o que mais? O que podemos evitar, Aninha? Aquela bolacha ali, professora, aquela bolacha que gruda no dente. Isso mesmo, Aninha. Bolacha, o refrigerante, né? Também vai estar prejudicando ali. E o salgadinho, né? Que o pessoal leva de lanche, às vezes, para a escola. Você já levou salgadinho de lanche? Professora, esse aí muito de vez em quando. Ai, que bom, Aninha. Tá certa, né? Tem que evitar estar consumindo isso para ter uma saúde boa, para ficar forte, né? E para poder brincar bastante. O meu problema mesmo é que eu não comia muita fruta e verdura, professora. E agora, Aninha, você aprendeu, né, que precisa, né, desses alimentos, né, para não ficar cansada, né, para você aprender bem na escola. E como é importante ter uma alimentação saudável, né, então é muito importante. Então, como eu falei já, se nós cuidarmos do nosso corpo, nós vamos evitar muitas doenças. Então, agora, no nosso próximo encontro, Aninha, eu quero ver você bem forte, bem animada. Podemos combinar? Sim, professora. Então, combinado. Então, eu quero agradecer, né, a participação da nutricionista Betina, da nutricionista Bárbara. Obrigada, pessoal. E a participação da Aninha, que fiquei muito feliz de te ver novamente, Aninha. Obrigada, professora. E chegamos então, crianças, ao final da nossa aula. Então, sempre, né, cuidando na alimentação, tanto em casa como na escola também. Então, se cuidem, crianças. Até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Beijinhos e até mais. Tchau. Tchau.